Olá, meu nome é Ana Caroline e eu irei apresentar o artigo Identificação abrangente de petroporfirinas em petróleos brutos usando reações de transferência de elétrons altamente seletivas em MALDI FTICR, MS. Bem, primeiro mostrar aqui um pouco sobre o sumário, né? São os tópicos que vão ser abordados nessa apresentação. A introdução vai falar um pouco sobre clorofila e petroporfirinas, seguido da identificação de porfirinas por espectrometria de massas, um pouco sobre o objetivo dos autores do projeto, os procedimentos experimentais utilizados por ele, os resultados de ETMAL de FTICR, e, por fim, a conclusão que eles chegaram para esse artigo. Bom, primeiro o artigo ele traz o conceito de biomarcadores, que são compostos orgânicos, que podem ser considerados fósseis moleculares, que são compostos principalmente de carbono e hidrogênio, além de alguns outros elementos. Eles são geologicamente utilizados para fazer marcação, descobrir certas informações de determinadas rochas, de espécies geológicas no geral. Nesse caso, as petroporfirinas, que são o grupo de biomarcadores abordados no artigo, no caso eles são biomarcadores, né, utilizados para extrair informações sobre formação de petróleo, entre outras características. Essa aqui é uma estrutura da petroporfirina, né, onde a gente tem aqui normalmente essa estrutura geral da porfirina, que é que eu estou circulando, com essas outras adições aqui. Normalmente, né, as petroporfirinas, elas possuem algum metal aqui, ligado a esses dois nitrogênios aqui da estrutura. E, normalmente, esse metal que está na composição da petroporfirina ou é níquel, ou é cobre, ou é vanádio, ou é ferro, ou é manganês. E, atualmente, né, principalmente para óleos brutos, petróleos brutos, as petroporfirinas de níquel e vanádio são resultantes de modificações geoquímicas que ocorreram nas estruturas originais de clorofilas correspondentes a elas. Ou seja, as clorofilas, depois de serem aplicadas a altas temperaturas, altas pressões, elas acabam sofrendo alguns processos de modificações geoquímicas que levam à formação das petroporfirinas. Aqui é um exemplo da clorofila A, que apresenta, né, a estrutura da porfirina, porém com algumas modificações. Aqui a gente tem algumas ramificações, alguns grupos carboxílicos, e após sofrer, né, esses processos geoquímicos, temperatura alta, pressão alta, essa clorofila acaba sofrendo algumas perdas, como a perda do grupo fitol, reações de descarboxilação, reações de aromatização para a formação desse anel aromático aqui, reações de transalquilação, até que assume a forma da petroporfirina, nesse caso a N4Ni. Agora, falando um pouco sobre identificação de porfirinas por espectrometria de massas, os autores do artigo eles trazem essa tabela com alguns trabalhos realizados por alguns autores, onde eles utilizavam algumas fontes de ionização, como a ESI, LDI e a PPI, todas elas acopladas a FTICR. Todos eles usavam como amostra petróleos brutos ou derivados, como asfaltenos, e utilizavam o método de isolação antes de realizar o método de ionização. O grande problema desses trabalhos é que eles não conseguiam identificar um número específico de porfirinas, mesmo após o método de isolação. Alguns aqui a gente tem de análise direta, com também níveis bem baixos de número de porfirina total encontrado. Então, no trabalho, ele também utilizando o petróleo bruto, acaba utilizando dois métodos de extração, primeiro uma extração líquido-líquido com acetonitrila e depois um por cromatografia em câmara delgada, e utilizando em ambas o método de ionização de ETMALD, acoplado a FTICR, onde eles encontraram um total de porfirinas 350 e 518 no total. Então, o objetivo do artigo, né,
reportar a identificação simultânea de estrutura dessas seguintes petroporfirinas, utilizando o método direto ET-MALDI-FTICR e HBTLC-ET-MALDI-FTICR, ou seja, utilizando diretamente o MALDI e utilizando a cromatografia em camada delgada. Aqui a gente vê que tem 4 petroporfirinas utilizando com vanadato, né, no centro da estrutura, e aquela que eu tinha mostrado anteriormente com o níquel. Bom, os procedimentos experimentais utilizados pelos autores, primeiro, eles fizeram uma extração com acetonitrila, utilizando petróleo bruto, numa proporção 1:2. Essa amostra depois ela foi aquecida a 50 graus Celsius e 50 microlitros foram adicionados diretamente para a fonte de MALDI, enquanto o restante sofreu uma secagem. Essa amostra foi secada, depois foi redissolvida em 10 microlitros de THF e em alfa-CNPV-CH3, que é a matriz utilizada para a cromatografia em camada delgada. Desse total, uma porção de 2 microlitros foi depositada na placa de aço para MALDI. E, por fim, como padrão, né, eles fizeram, para cromatografia em câmara delgada, eles pegaram 50 microlitros da matriz, alfa-CNPV, e depositaram diretamente na placa da cromatografia. Bom, agora já para os procedimentos experimentais. Continuando com os procedimentos experimentais, o equipamento utilizado para a ionização, né, por MALDI foi o Bruker Solaris XR12T, equipamento que era equipado com uma fonte de MALDI de laser de neodymo YAG para o estado sólido, utilizando a radiação de 355 nanômetros e operando com o modo íon positivo. Além disso, todos os espectros foram feitos no modo broadband, com uma taxa de varredura de 300 scans, e o data point utilizado foi 16M em MZ500. Bom, agora já para os resultados. A gente tem aqui 2 espectros de massas, né, utilizando como fonte de ionização MALDI. Esse primeiro aqui é usando a ionização direta do petróleo bruto, e aqui embaixo é após a extração por acetonitrila e posterior análise por cromatografia em camada delgada. A gente consegue ver aqui que no petróleo bruto tem bastante ruído, tem bastante compostos ainda que não foram retirados, então por isso que tem vários picos, mas a gente consegue ver 2 regiões de massa. Aqui por volta de 350 nos dois espectros. Aqui por volta de 350, que é correspondente a todos os compostos aromáticos com razão hidrogênio e carbono baixo, e a segunda região aqui nessa região de massa média, em 512, aonde se encontram as porfirinas. Eu não cheguei a falar, mas aqui, a gente tem a estrutura da porfirina, onde a gente tem várias duplas ligações conjugadas. Isso faz com que a nuvem de elétrons pi seja bem enriquecida e faz também com que, né, a ionização por MALDI seja muito facilitada. Por isso que facilmente você tem aqui a ionização por MALDI, você tem já, mesmo sem nenhum tipo de isolamento, né, prévio, você consegue já ter uma grande quantidade de porfirinas identificadas aqui com aplicação de ionização de MALDI direta. O artigo diz que nessa região, sem nenhum tipo de extração, foram encontrados já 318 formas moleculares únicas de porfirina. Enquanto aqui, depois de você ter utilizado uma extração líquido por acetonitrila, seguida do cromatografia em camada delgada, foi possível identificar 518 formas moleculares únicas. Entre aquelas 5 estruturas de petroporfirinas que eu mostrei, que usavam vanadatos ou níquel. Aqui
é a distribuição, né, dos isotopólogos monoisotopólogos, acho que eu falei errado, desculpa, da petroferina de níquel, onde a gente vê toda a distribuição aqui indo de MZ504 até 509. E aqui a gente consegue ver a comparação que a comparação, desculpa, da análise também das petroporfirinas de vanadato, onde a gente tem aqui primeiro os dois gráficos em cima, apenas com a extração com acetonitrilo e depois com a utilização da cromatografia em camada delgada, onde a gente consegue ver na cromatografia em camada delgada os picos aqui bem definidos de cada isotopólogo. Bom, e como conclusão para o artigo, os autores concluíram que a alfa-CNPV CH3 pode ser utilizada como uma matriz de paralelização seletiva para petroporfirinas, que a seletividade alta das reações de Temaldi, combinadas com FTCR, são ferramentas adicionais para análise de porfirinas por espectrometria de massas. Concluíram também que o método ele não precisa de uma prévia purificação, como eu mostrei anteriormente, sem nenhum tipo de extração, ele já conseguiu identificar um grande número de petroporfirinas, 318, ao contrário das demais técnicas que eu mostrei naquela tabela, onde utilizaram fontes de APPI, ESI ou LDI. Além disso, a utilização da cromatografia em camada delgada foi capaz de detectar mais de 500 moléculas com alta precisão de massa, mostrando, então, que o método de ionização por Temaldi é bastante efetivo na identificação, principalmente de petroporfirinas em amostras de petróleo bruto. Bom, a apresentação do artigo foi essa. Agradeço pela atenção e é isso. Tchau.